E sim, eu já começo o vlog aqui da minha mesa caminhando. Se você viu o vlog de ontem, eu abri essa esteira para caminhada, porque a ideia é me ajudar no meu processo de escrita. Enfim, para entender bem, porque é uma explicação um pouquinho maluca e não tão curta, você pode voltar lá no vlog de ontem, que eu expliquei direitinho por que eu tô andando aqui, mas basicamente é para eu conseguir otimizar meu tempo e conseguir andar e escrever ao mesmo tempo, e eu tenho adorado. Tanto que a ideia era só usar para escrever, e hoje eu tô editando o vlog, eu tô há 2h30, acabei de olhar ali, 2h30 caminhando nessa esteira. Você não sente, é muito legal. Eu acho que, tipo assim, né, como eu posso dizer, você faz o sangue circular, e quando você faz o sangue circular, você também leva mais oxigênio pro corpo, e assim você também leva mais oxigênio pro seu cérebro, então acho que você pensa melhor. Eu acho que se movimentar é uma das melhores formas de você colocar tudo pra andar, né? É por isso que eu sempre acordo cedo e vou pra academia. Hoje eu fui pra academia fazer meu treino. E aí agora na volta, obviamente, tomei o banho, me arrumei e fui testar. Será que eu consigo editar também o vlog enquanto eu caminho? E deu super certo. O Cris já tá namorando uma mesa dessa que você pode levantar pra ver se ele também usa esteira, que ele também adorou. Ele testou ontem quando ele chegou do trabalho e ele gostou bastante. Enfim, por enquanto eu tenho gostado dessa minha nova loucurinha. Se eu pudesse, eu traria minha esteira pra cozinha pra cozinhar enquanto eu caminho. Acho que seria um pouquinho perigoso, né? Bom, hoje é sexta-feira, e sexta-feira, vocês que já vêm aqui no vlog, aliás, se você nunca veio aqui no vlog, se é a sua primeira vez, prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina com você para lhe dar ideias simples para uma vida mais bonita, mais saudável, mais aproveitada, mais vivida. Eu não gosto de te falar o que fazer, mas eu dou umas dicas aqui e ali, eu mostro a minha rotina. Quem sabe você se inspira a trazer alguns elementos para o que faz sentido para a sua vida. E, bom, então as sextas-feiras, deixa eu já te colocar aqui na conversa o que a gente faz aqui nas sextas-feiras. As sextas-feiras, fim da semana, a gente comemora o fim da semana comendo alguma coisinha gostosa, vendo filme, vendo TV. Então não tem um prato assim, não tem um jantar. É algo que a gente come, né? Aquela coisinha pra gente encerrar, abrir uma garrafa de vinho e encerrar a semana. E eu gosto sempre de compartilhar com você o que eu faço, sempre tentando trazer elementos um pouco mais saudáveis. Já é sexta-feira, já é aquele meio termo, a gente não precisa se preocupar tanto, mas ainda assim, se a gente pode mudar umas coisinhas aqui e ali, a gente faz. E aí, se você viu o vlog de quarta-feira, há 2 dias atrás, a gente foi no Costco fazer compras, a gente foi no supermercado fazer compras, e eu vi lá uns pimentões assados em conserva, eu achei tão bonito. E parecia gostoso, mas eu pensei, por que não tentar fazer? Porque assim eu mato 2 coelhos. Eu faço mais saudável, eu assumo que vai ser mais saudável, ou pelo menos eu vou saber exatamente o que vai ter dentro, isso é muito importante pra mim. E eu trago alguma coisa pra gente fazer juntas aqui no vlog, e aí você também pode aproveitar e fazer a receita em casa também, numa sexta-feira, qualquer dia, porque qualquer dia é dia de comer bem. Então eu vou fazer pimentões assados meio que em conserva, assim, vou pensar numa receita. Eu comprei um saco de pimentões de cores diferentes, porque eu acho que vai ficar legal com cores diferentes. É uma pena que nesse pacote não vem pimentão verde, porque eu acho que ficaria mais legal se tivesse também um verde aqui, ia ficar um contraste mais legal. Mas enfim, era o pacote de pimentão que eles tinham, e aqui já tem tão suficiente, acho que eu nem vou usar tudo isso. Mas enfim, se você for comprar o pimentão por unidade, tenta comprar cores diferentes, que eu acho que vai ficar mais legal. Tarde caindo na janela, corte fino, pimentão, fumaça doce na panela, cheiro bom pelo chão. Um vidro limpo na bancada, a mão manchada de cor, azeite escorre na colher, temperando o meu calor. Pimentão na brasa, coração em calma, tudo marinando aqui dentro da minha alma.
Cada pedaço que eu guardo na prateleira é lembrança boa pra abrir numa sexta-feira. Alho dançando no azeite, vinagre, beijo, vapor. Sal grosso cai devagarinho, como se fosse um favor. Eu provo o caldo na colher, pouco a pouco, sem pressa. É minha forma de dizer que a saudade também é festa. Pimentão na brasa, coração em calma, tudo marinando aqui dentro da minha alma. Cada pedaço que eu guardo na prateleira é lembrança boa pra abrir numa sexta-feira. Deixo esfriar sobre a pia, ouvindo o tempo passar. Hey. Se a vida às vezes é vazia, eu encho o pote pra O que eu levo disso aqui? Eu levo isso daí, então você leva as caixas. Não leve. Você consegue levar isso? Depois eu pego a terra, então. Hi, Rio. How are you? It's okay. Because it takes so long to come. Bye, Rio. I see you. Bye. Aqui no prédio a gente tem que desmontar todas as caixas e trazer aqui pra baixo no subsolo. A gente não pode jogar na lixeira as caixas abertas. E é claro que a gente enrola pra caramba pra fazer isso. Mas hoje o Cris tá fazendo, eu tô só olhando aqui. Brincando, eu vou lá ajudá-lo. Ah, você já jogou tudo? Essa caixa tem que guardar pelo menos uma semana, porque se der algum problema... Aliás, isso aqui tem que guardar, ó. As peças do negócio, porque se der algum problema precisa da caixa para enviar a esteira. Se a gente não tiver onde guardar lá no armário, a gente pode guardar dentro do carro. Outra coisa que a gente é obrigado a trazer aqui para baixo são as garrafas de vinho, de cerveja. Todas as garrafas a gente tem que trazer aqui para baixo também. Tem mais caixa aqui, amor, para jogar. Aqui, ó, é para você jogar coisas, restos de produtos químicos. Esse daqui, cerveja e vinho, né? Garrafas de cerveja e vinho. Esse daqui para lâmpadas. Esse daqui para cartuchos de impressora. E esse daqui para baterias, pilhas e afins. Ah, tem mais outra aqui. Ah, e eletrônicos pequenos aqui. Acho que esse ring light tem que vir aqui, né? Nossa, isso é um videocassete? Tanto tempo eu não vejo. É um negócio de TV a cabo, eu acho. Ah, tá. Tá quebrado. Tchau, ring light. Olha, cabos de vassoura. Tá precisando de cabo de vassoura? Olha, esse é bom, ó. Peraí, deixa eu pegar primeiro aquele tênis. Tá por aqui, não tá? Você não doou, não, né? Porque aqui no carro eu sempre deixo um tênis velho. Aliás, eu também deixo um casaco de emergência no carro. E eu deixo sempre... Ah, tá aqui. Eu sempre deixo esse tênis velho aqui. Pra, se eu precisar na academia, se acontecer alguma coisa, eu precisar de um tênis na academia, ou se eu resolver correr. Esse é meu tênis de corrida velho. Já tá até furadinho aqui. Mas eu deixo aqui pra caso eu precisar. E agora eu vou levar porque... hoje eu fiquei naquela esteira que eu comprei e o meu tênis, esse que eu corri a maratona, ele tá me machucando. Quando chegar lá em cima eu explico direitinho.
Não cabe? Não cabe lá no armário não, né? Quer jogar fora e dane-se? Vai jogar fora? Arrisca? Tá bom, vamos jogar fora então. Ver se não tem nada, nenhum papel de garantia dentro dele, alguma coisa. Se bem que a garantia vai perder mesmo, porque não pode devolver sem a caixa. Vamos jogar. Tá, eu vou lá no armário. Ah, você tá sem chave de casa? Você me encontra lá no armário, então? Não, tô sem chave. Ah, você precisa de chave pra abrir lá. Tá. Você já viu aquele dali, ó? Aquele armário ali? Quantidade de papel higiênico que tem? Ai, achei que ia ser mais fácil, viu? E agora a gente veio de novo pro armário aqui do subsolo. Eu já vim aqui essa semana no vlog e eu detesto vir aqui. Se você viu uns vlogs atrás, uns 2 ou 3 vlogs atrás, no nosso aniversário de casamento, caiu aquela nevasca histórica aqui em Toronto, e aí a gente tinha reservas para um restaurante num hotel, e a gente ficou com medo de não conseguir, de ser difícil de ir e voltar de carro. A gente acabou fazendo reserva no hotel e passou a noite lá pro restaurante. Então a gente pensou assim, poxa, foi uma experiência tão legal que a gente decidiu fazer a mesma coisa amanhã. Amanhã é Valentine's Day aqui, ou seja, o dia dos namorados aqui, e a gente fez reservas pro hotel onde fica o restaurante. Tô te contando tudo isso porque eu tenho que pegar a minha malinha pequena de mão. Dessa vez, como eu já sei, como eu já tô preparada, da última vez a gente decidiu, sei lá, 1 hora antes da gente ir. E agora que eu tenho tempo, eu tava pensando em fazer uma malinha decente, mas será que a gente consegue pegar ali aquela mala de mão? Se quiser subir, amor, se tiver que trabalhar, eu posso cuidar disso. Não, eu saí já. Mas você tá sem a chave, né? Tá. Nossa, consegue abrir o cadeado só com uma mão? Uau! Quando eu venho aqui, eu apanho muito desse cadeado. Eu tenho que apertar a porta. Você consegue terminar de abrir ali pra mim, por favor? Terminar de abrir ali embaixo. Minha pega tá cheia de coisa dentro dessa mala, né? Ah, as coisas aqui. Você consegue fechar? Não, tô pegando o fecho errado. Outro dia, quando eu vim aqui na segunda, eu tava mostrando aquele armário ali, eu tava mostrando a diferença que é pro nosso armário, como tem uns vizinhos que são muito organizadinhos. Café já esfriou, tela acesa. Olho cansado, seu casaco na cadeira. Teu cheiro ainda tá grudado, lá fora tudo é branco, aqui dentro tudo é cinza. O relógio anda em círculos, minha cabeça não desliza. Tarde fria lá fora, dentro de mim tempestade. Você foi embora, leva o peso da saudade. Tarde fria lá fora, calça larga, vontade pouca. Seu nome preso na curva da minha boca. Ei, blusa grande, meia furada, essa xícara rachada. Parece cena repetida. A tarde de sexta passou voando. Estava aqui escrevendo, lendo um pouco. Fiz de tudo um pouco. É tão bom que sexta-feira eu trabalho bastante durante a semana. Faço praticamente tudo que eu tenho que fazer para sexta-feira poder ser mais relaxada. E quando eu tava lá embaixo que eu peguei o tênis, eu falei que eu ia explicar exato por que eu tava pegando o tênis. Se vocês viram ano passado quando eu corri a maratona, eu machuquei o meu dedo do pé, esse dedo, o dedão do pé, muito feio. Eu cortei dos lados durante a maratona e também já durante os treinamentos eu comecei a ter o que eles chamam de... Qual o nome? Não sei se eles chamam de dedo de corredor mesmo. É porque aqui é black toe, que seria dedão preto. Eu acho que é dedo roxo. Na verdade, acho que quando você falta circulação na unha, ela fica roxa ou ela fica meio preta, às vezes ela cai e tal. A minha ficou horrível e tá assim ainda, porque agora tem que esperar a unha crescer. Já tá bem menor, já tá lá na ponta, mas ainda tá bem feio. Eu espero que até o verão eu consiga me livrar dessa unha roxa para eu poder usar sandália. Mas enfim,
durante a maratona, isso aconteceu com o meu pé. E eu achei assim, ok, corri 42 quilômetros, assim, por isso. E aí depois eu só corri uma vez e não calcei mais o tênis que eu corri a maratona. Aí hoje, quando eu fui ficar na esteira, eu calcei esse tênis, que é o tênis que eu tenho mais apropriado pra caminhar e correr e tal. E começou a doer de novo o mesmo dedão. Então eu acho que não foi porque eu corri 42 quilômetros, foi o tênis mesmo que apertou justamente naquele dedo. Eu uso o Asics Nimbus há anos. A minha primeira meia maratona no Rio, sei lá, 15 anos atrás, já era com esse mesmo tênis. Eu sempre compro o mesmo tênis. Às vezes eu compro o Asics Cayano, mas normalmente é o Nimbus. Nunca tive problema. E aí eu acho que dessa vez teve problema. Então eu peguei o que eu tenho no carro, porque eu tenho o meu tênis velho, eu deixo no carro. Porque se eu for pra academia e acontecer alguma coisa com o meu outro tênis, eu tenho tênis de treino. O que eu vou pra academia é um tênis super sem graça, preto, que é de treino, não é de corrida. Mas se chegar lá e eu resolver correr, sei lá, se acontecer alguma coisa com o meu tênis, eu tenho esse tênis velho no carro, que dá pra quebrar o galho. E aí eu fui lá pegar esse tênis pra eu experimentar semana que vem pra usar esse tênis, ver se não me machuca o pé. Porque eu já passei 2 horas e meia na esteira e eu adorei. E eu quero continuar. Eu só não continuei porque o meu dedão tava doendo. Mas depois eu tive uma outra ideia, porque aqui dentro de casa, normalmente, a gente não usa calçado dentro de casa, o calçado que a gente usa na rua. A gente usa normalmente essas pantufas, eu tenho algumas, o Cris tem outras e tal, ou meias. E aí isso, a gente anda pra lá, pra cá, sobe na cama, no sofá, mas é tudo dentro de casa, então não tem problema. E aí, quando eu calço tênis pra andar na esteira, depois se eu quero vir pra cá, eu não gosto de vir com tênis nesse canto, ainda mais que tem esse tapete branco aqui. Eu não gosto de andar pela casa com tênis que eu ando pela rua, principalmente esse tênis de corrida. E aí toda vez que eu tinha que vir pra cá fazer alguma coisa, eu tinha que tirar. Então eu tô com uma ideia de procurar um tênis barato. Quando eu ver algum tênis barato que dê pra caminhar, um tênis razoável que dê pra caminhar baratinho, eu vou comprar pra usar só em casa o tênis, deixar pra usar só em casa, e aí eu posso andar pela casa, que não tem problema, porque não vai trazer sujeira de fora. Mas enfim, eu espero que pelo menos esse meu tênis velhinho resolva a minha situação, porque semana que vem eu quero começar a rotina de escrever de manhã enquanto eu ando na esteira. Mas agora chegou a hora de preparar nossa comidinha de sexta. Nem chamo de jantar, chamo de comidinha, porque, como eu falei, é algo que a gente se junta pra comer, tomar um vinho e tal. E hoje de manhã nós fizemos juntos os pimentões assados em conserva, e tá assim de cabeça pra baixo, porque de vez em quando eu virava pra pegar mais o sabor em todo ele, também sacudia um pouquinho. O ideal seria deixar ali na geladeira pelo menos umas 24 horas pra pegar mais sabor, ou então até comer depois de alguns dias e tal. Mas, bom, eu fiz hoje pra comer hoje, vai ficar bom do mesmo jeito. E eu tô curiosa. Eu não coloquei açúcar. Se você acha o gosto do pimentão muito intenso, ou ácido, ou muito amargo, você pode colocar um pouquinho de açúcar. Eu não coloquei pra ver se fica bem sem. Eu vou experimentar qualquer coisa e depois eu coloco açúcar. É melhor ter que adicionar depois do que se ficar doce, ou se eu colocar muito sal e ficar muito salgado. Então eu prefiro colocar menos e ajustar depois. E aí pra próxima vez que eu fizer, eu faço direitinho. Mas assim, deixa eu sentir o cheiro. O cheiro tá gostoso. Eu vou também assar um queijo brie. Cadê? Eu comprei no Costco essa semana. Nós fomos juntos ao Costco também. Eu comprei um queijo brie. Esse queijo é enorme. Não cabe na minha assadeira de brie. Eu vou ter que cortar a borda, mas não tem problema. Eu corto pra caber na assadeira e depois eu pico esse restinho pra gente comer na tábua também. Então eu vou fazer o brie assado. Vamos ter o pimentão. O Cris foi comprar torradinhas pra gente. Então a gente vai ter torradinhas também. E acho que é isso. Acho que a gente não precisa de mais nada, não. Eu tenho eu acho que tinha prosciutto, mas não, acho que a gente não precisa de mais nada, não. Vamos ver. Se eu tiver alguma ideia, eu coloco depois. Mas o importante, gente, sexta-noite, às vezes a gente tá tão cansado que a gente acaba passando a oportunidade. E o que eu gosto de trazer aqui às sextas à noite é justamente ideias simples, essas coisinhas que ajudam a gente a construir memórias
porque a sexta eu acho um dia mágico por causa disso, porque não é o fim de semana que a gente tem coisas agendadas, a gente já tem tudo planejado, mas a gente tá cansado já, porque a gente trabalhou o dia inteiro, na verdade a gente trabalhou vários dias inteiros até chegar na sexta, e às vezes a gente deixa passar essa oportunidade de ficar acordado até um pouquinho mais tarde, construindo boas lembranças com a família. Então por isso pra gente a sexta é tão importante, e não há necessidade de eu fazer um jantar fantástico especial, não é necessidade da gente pedir uma comida especial, gastar dinheiro, não é necessário a gente sair, é necessário só eu pensar em algumas coisinhas aqui e ali, montar um prato bonito, abrir uma garrafa de vinho e como eu falei, construir memórias, construir boas lembranças. Porque a vida, na verdade, é uma coleção de lembranças. Então vamos fazer boas lembranças para a gente ter um saldo positivo no fim da vida. Tira a taça do armário, já deixei o mundo lá fora. Teu sorriso na cozinha faz o tempo ir embora. A cortina dança leve com o vento do verão. Você vem, abre o vinho e já muda a situação. Abre um vinho e começa nossa noite de sexta. Teu cabelo solto, minha peça quieta, no sofá na conversa. Aliás, esqueci de experimentar, né, o pimentão. Como é que ficou pra... Bom, agora já era. Agora já coloquei na tábua. Tem que tá bom. É brincadeira. Sempre dá pra corrigir. Por isso eu sempre sou bem, como eu posso dizer, bem... Esqueci a palavra. Tímida, conservadora. Com sal e açúcar, essas coisas que eu posso depois consertar na hora. Tem um pedaço menor, não? Partiu um pedacinho aqui. Vamos experimentar. Delicioso. Engraçado que tem um docinho nele. Não botei açúcar. Tava com medo também de estar sem sal, mas tá perfeito. Um pedacinho de brie. Meu Deus, muito bom. Nossa, e olha, eu servi isso tudo aqui, que acho que vai ser suficiente pra hoje. E ainda sobrou tudo isso daqui, ó. Aliás, botar isso na pizza, talvez, hein? Nossa, pizza de domingo vai ficar especial. Muito bom, muito bom. Super recomendo você tentar fazer em casa, viu? Aliás, uma coisa que eu tava pensando, depois que acabar o pimentão, o azeite que ficar, aquele caldinho que ficar, é muito bom pra usar em salada, sabe? Pra gente aproveitar tudo, porque, principalmente, até que usou pouco azeite, eu tava com medo de usar muito azeite, mas o que eu recomendo é você colocar bastante pimentão dentro do vidro, dentro da vasilha que você for usar, pra que você não precise regar com tanto azeite, porque ele tem que estar coberto com azeite. Eu devo ter usado, eu diria, 1/4 ou 1/3 de xícara de azeite. Mas mesmo assim, é claro, vai ficar o caldinho quando a gente for comer, vai ficar um pouquinho do líquido desse azeite. Pra gente botar no pãozinho, a gente vai estar consumindo esse azeite, né, que a gente tá jogando fora. E no final, quando acabar o pimentão, eu vou colocar isso como posso dizer, num vidrinho e vou usar como tempero de salada, como um azeite para temperar a salada. Vai ficar delicioso. A gente vai aproveitar tudo, não vai ter nenhum desperdício nessa receita. E pior que hoje a gente não tem nossa mesa de jantar, porque o Cris teve que vir trabalhar aqui, que ele tava com a dor no cotovelo já há alguns dias. E, sabe, homem, né, demora para escutar a mulher. Ele tá rindo aqui. Que eu falei pra ele desde o primeiro dia. A mesa dele é muito curta, então ele ficava com a mãozinha assim, igual o Tiranossauro Rex, sabe? E eu falei, vai pra mesa da cozinha, porque lá você pode colocar o computador no meio e você pode esticar, que a sua mesa é muito curta. Aí hoje, finalmente ele me ouviu, ele veio pra cá e ele falou, nossa, não é que é muito melhor? Então agora ele tá pesquisando, ver se ele vai comprar outra mesa pra ele, uma mesa mais larga pra ele poder apoiar o cotovelo. Mas enfim, tô contando tudo isso porque a gente agora não tem mesa pra comer. Quer que eu tire? Não precisa não, a gente dá um jeito, não se preocupa não. Quando a gente se encontra em bossa e festa discreta, toca a campainha da risa quando você fala de nós.